Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As abas do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, nós vemos a palavra do Senhor. Ela veio ao nosso encontro, mais uma vez. Eu digo mais uma vez porque eu creio que muitos já ouviram esta palavra, de Isaías, no capítulo 6. Nós vemos o chamado de Isaías. E vemos também, quando lemos esta palavra e ouvimos o Senhor falando através de servos dele, nós vemos, queridos, o Senhor chamando a nossa atenção, chamando as nossas vidas para uma grande realidade nesses dias atuais, que nós vemos que o Senhor está chamando para nós anunciarmos a palavra dele aos corações, queridos, que estão sedentos de algo para trazer a paz, para trazer, amados, alegria, para trazer um conforto, para trazer esperança. E o Senhor, amados, Ele chama aquele que Ele fez com tanto amor, aquele que Ele fez com propósito. E o Senhor fez as nossas vidas, imagem e semelhança dEle. Não foi por acaso, não foi por qualquer coisa, assim, de qualquer maneira que o Senhor nos fez. Ele nos fez, amados, imagem e semelhança dEle, para, assim, nós anunciarmos as boas novas, as palavras dEle, que é palavra de salvação, que é palavra de transformação, que é palavra de cura, que é palavra, queridos, de alegria, que é palavra, amados, de conforto, palavra de esperança. É isso que Deus tem para nós. É isso que nos dias atuais o Espírito de Deus tem para as nossas vidas, tem para a vida da humanidade. E Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta para aqueles que ouvem a palavra dEle e coloca no centro da vontade dEle para Ele usar. Ele quer usar a tua vida como profeta dEle, como atalaia dEle, quando nós ouvimos a voz dEle e anunciamos para o mundo que Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que ama as nossas vidas, que Ele não está, queridos, naquele túmulo, que Ele não ficou naquela cruz, mas Ele ressuscitou, Ele vive para nos trazer e para nos dar salvação e nos trazer paz. E nós vemos aqui a palavra do Senhor falando aos nossos corações desse profeta, o chamado dele, que Deus o chamou,
E não é diferente hoje. Deus nos chama. E nós vemos aqui Isaías, ele, amados, nasceu em relativa riqueza e posição. Ele era um membro da corte real, conselheiro, confiante do rei. Ele era um conselheiro, Isaías. Assim, o encontro de Isaías com Deus ocorreu durante um momento de tragédia pessoal, um momento de perda. Nós vemos que Isaías, amados, ele tinha problemas também. O homem que morreu não era apenas o seu empregador, mas também o seu amigo. Uzias, ele era amigo de Isaías. Uzias governou por mais de 52 anos. Durante esse tempo, Israel experimentou talvez o mais longo período de prosperidade em sua história. Amados, vemos como Isaías estava ali naquela província. Agora o rei estava morto. O que aconteceria a Israel? Isaías viu, que o rei Uzias estava morto. E ele pensou, o que aconteceria agora ao povo de Israel? Haveria uma guerra civil? Depressão econômica? Quem iria ascender ao trono? Tudo isso passava pela mente de Isaías, porque ele tinha um chamado, porque ele sabia que ele tinha uma responsabilidade. Mas nós vemos que Isaías, pela palavra do Senhor, aqui Isaías 6, ele não estava no centro da vontade de Deus. Ele já conhecia a palavra de Deus, amados. E nós vemos que Deus não esquece dos seus. Mesmo aquelas pessoas que estão fora do centro da vontade dele. Porque ele é quem fez o homem. Ele é quem fez a humanidade. E ele espera, amados, a nossa posição. Ele espera, queridos, nós conscientizarmos do chamado dele. Nós conscientizarmos que foi ele que nos fez. E ele nos chama, porque ele nos ama. Ele morreu na cruz do Calvário por nossas vidas. E ele nos fez com propósito. Por isso, queridos, mais uma vez, ele está nos chamando, como ele chamou Isaías, como ele chamou Jeremias. Olha Jeremias, lá em Jeremias, amados, ele diz que Deus do ventre, ele chamou Jeremias. E Deus do ventre, ele te chamou. Antes de nós nascermos, ele já tinha nós no pensamento dele. Por isso, queridos, nós temos que atentar ao chamado do Senhor nesses tempos atuais, que nós vemos tudo que está acontecendo neste mundo. O Senhor conta conosco para nós levarmos essa paz, para nós levarmos essa alegria através da palavra dele, lermos a palavra, praticarmos a palavra do Senhor. É isso que ele espera de nós. E nós vemos que tudo isso passava pela mente de Isaías quando ele viu que o rei Uzias tinha morrido. E ele escorava no rei Uzias, porque o rei Uzias, ele fazia tudo. E Isaías, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele via que o rei Uzias, estava fazendo e ele não fazia a obrigação dele. Ele estava ali, no meio de um povo que falava palavras impuras e tinham impuros lábios. E ele estava falando também palavras impuras ali. Não estava anunciando a palavra de Deus, o chamado dele. É isso que Deus quer das nossas vidas. E nós vemos, queridos, ele pensava, será que o próximo rei honraria a Deus e procuraria ser um líder espiritual de Israel? Ele estava pensando tudo isso. No meio de toda essa confusão e incerteza, Isaías foi ao templo para adorar a Deus. E lá encontrou-se face a face com Deus. Ali ele encontrou com Deus. Ele viu que ele precisava buscar ao Senhor, que ele precisava ter um contato com o Senhor. E ali, amados, a palavra do Senhor nos relata que ele viu a glória de Deus naquele templo,
E a palavra do Senhor fala, no versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios, e a minha iniquidade foi tirada e perdoado o meu pecado. Perdoado o pecado dele, porque ele estava falando palavras impuras, palavrões, ele não estava no centro da vontade de Deus. Mas o Senhor, amados, ele é aquele que espera a nossa posição. E Isaías entendeu isso e foi ao encontro do Senhor quando ele viu que ele não tinha mais uma escora, que ele não tinha mais o rei Uzias. E ele ficou em conflito de espírito, mas ele foi na fonte certa. O Senhor te espera, o Senhor espera as nossas vidas. Quando nós adentramos em conflitos e reconhecemos que nós temos um chamado, que o Senhor está de braços abertos, esperando as nossas vidas, para sim, amados, realizar a obra que Ele tem em tua vida, em nossas vidas, para o louvor e glória dele mesmo. E, amados, com isso a paz vem. Com isso, queridos, ele aplana os nossos caminhos. Com isso, amados, nós somos abençoados e outras pessoas também abençoadas através das nossas vidas. E vemos no versículo 8, ele tomou uma decisão que o Senhor queria que ele tomasse. E o Senhor quer que você também toma essa decisão, que nós tomamos essa decisão. E no versículo 8 diz assim, depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer, que tu fale com Ele. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele vai te honrar e tu vai se sentir feliz e outras pessoas também, através de ti, porque tu tens um chamado. Amém? Eu vou orar com você. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, te agradecemos, ó Espírito de Deus, Senhor, por estas vidas, Pai, que têm ouvido essa reflexão. Pai, abençoa-os, ó Deus de poder e graça, Espírito Santo do Senhor, que cada um de nós, Pai, a cada vida que está ouvindo, Pai, mais e mais se conscientize do chamado, se conscientize, Pai, em nome de Jesus Cristo, amado da nossa alma, que tu, Senhor, os chama, que tu os ama, Pai, que tu quer, Senhor amado, realizar, Senhor, a tua obra na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, e alcançar também vidas, Pai, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo a salvação, Pai, nesses dias atuais, Senhor, que muitas vidas precisam. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, ministra nos corações de cada um esta paz e este refrigério, esta alegria, esta fé e esta esperança, que só Tu pode proporcionar aos Teus. Em nome de Jesus, eu vos abençoo. Amém e amém.